Oi, amores da Tia Dani, tudo bem com vocês, gente? Boa noite. Conforme prometido, eu tô aqui para poder contar um pouquinho para vocês, tá? Desse processo de emagrecimento da Cíntia e da transformação do corpo dela, que fazendo os meus treinos online em casa, perdeu 22 quilos em 8 meses, tá? Então, deixa eu fazer um resuminho para vocês entenderem como é que tudo começou. Quando a pandemia começou o ano passado, mais ou menos em março para abril, tava aquela loucura toda, né? E muitas pessoas começaram a me pedir ajuda. Por quê? Porque começaram a ganhar muito peso e começaram a ficar com certas doenças e começaram a ter problemas com sono, entre outras coisas, ok? Aí, de tantas pessoas começarem a pedir ajuda, eu comecei a fazer o quê? Lives, né, nas minhas redes sociais, mostrando um pouco do meu trabalho e, lógico, para poder ajudar as pessoas que estavam tanto me pedindo ajuda. E aí eu tava quebrando a cabeça pensando assim, eu preciso fazer alguma coisa específica para poder ajudar essas pessoas que estão me procurando pedindo ajuda, certo? Porque a maior reclamação das pessoas naquela fase era de terem ganhado muito peso por estarem dentro de casa e terem parado de frequentar uma academia ou se exercitar ao ar livre. E aí surgiu a ideia, que foi o meu primeiro projeto online, chamado 21 Dias para Secar. E foi um grande sucesso assim logo de cara. Tanto que, para vocês terem uma ideia, uma das minhas alunas perdeu 9 quilos em um mês, sem fazer nenhuma loucura, nenhum jejum, nenhuma dieta maluca, nada disso, sem tomar remédio, nada disso, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu criei uma metodologia de treinos para ajudar as pessoas a fazer com que o metabolismo delas acelere através de exercício físico, tá? Para fazer com que as pessoas alcançassem os seus resultados. E graças a Deus eu tive vários resultados positivos, tá? Então, não foi apenas o caso da Cíntia e não foi apenas o caso dessa minha aluna que perdeu 9 quilos em um mês, não. Foram vários. Então, depois, conforme o tempo for passando, eu vou soltando para vocês aos pouquinhos, porque são muitos mesmo, não são poucos, não, tá? E aí, surgiu a primeira turma, que surgiu a segunda, que surgiu a terceira. Aí, o que aconteceu? O pessoal começou também a me procurar para pedir treinos para ganhar massa magra. Ou seja, aí o que aconteceu? Do 21 dias para secar, surgiu o meu outro programa de treinamento. O 21 dias para secar virou missão SOS Seca Barriga, tá? Porque ao mesmo tempo que os meus alunos estavam perdendo peso, eles estavam perdendo também, óbvio, medidas do corpo, gordura abdominal, além de definir, enrijecer e fortalecer a região abdominal. Então, 21 dias para secar virou missão SOS Seca Barriga. E aí surgiu missão Corpo Sarado, ou seja, são treinos para fazer com que as pessoas aumentem a massa magra. Por exemplo, você que é muito magrinha, para aumentar a massa magra, tá? Treinos para fazer com que você defina, né, o corpo, deixe ele durinho, tonificado, enrijecido, elimine flacidez e elimine celulite também. Então, viraram os meus projetos que são os carros-chefes, né? São os projetos top de linha, né? E aí, o que aconteceu? Quando a Cintia começou a treinar comigo ano passado, ela começou primeiro com missão SOS Seca Barriga, porque ela tava precisando perder peso, certo? Então, ela começou fazendo os treinos específicos para isso. Quando ela chegou no patamar que ela tava perdendo peso, que ela perdeu bastante peso, aí a gente começou a fazer o quê? A incluir os treinos no Missão Corpo Sarado. Ou seja, para ela não ficar perdendo muito peso e ficar flácida, né, com a pele caída, então a gente começou a incrementar, no caso eu sugeri para ela, começar a incrementar os treinos do Missão Corpo Sarado. E aí tá o resultado que eu mostrei para vocês nas fotos, tá? Ou seja, no começo, o objetivo maior dela era perder peso. Ela perdeu o peso. Depois que ela perdeu o peso, o que ela começou a fazer? Incluir os treinos do Missão Corpo Sarado. Ela continua fazendo os 2 programas de treinamento. Ela não parou, não. Ela continua treinando comigo, tá? Porque a gente continua treinando para poder melhorar esses resultados cada vez mais, ok? Ou seja, ela fez os treinos do Missão SOS Seca Barriga, focou depois nos treinos do Missão Corpo Sarado e atualmente ela faz os dois. Por quê? Para fazer com que ela perca mais gordura do corpo todo, tá? Lógico, também da região abdominal e crie essa massa magra. Ou seja, ela tá perdendo gordura e ela tá definindo, fortalecendo e tonificando o corpo ao mesmo tempo. Então, é por isso que ela teve esse processo de transformação. 8 meses, às vezes, falando assim, parece que é muita coisa, mas não é não, gente. Passa assim.
muito, muito, muito rápido. E o que eu sempre bato na tecla com os meus alunos, o mais importante de tudo isso é vocês aproveitarem o processo, é perceber a evolução de vocês dia após dia e ver que depois desse período vocês terem os seus resultados. É desencanar de balança, é desencanar de ficar pensando e deixar a cabeça bitolada, pensando assim, ah, mas eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Ou então, eu tenho que criar massa, eu tenho que ficar forte. Não, é o dia a dia, é a nossa melhora constante que vai fazer com que vocês tenham os resultados. É do dia pra noite? Não, eu tô sendo bem sincera com vocês, tá? Porque eu jogo limpo e eu não sou de ficar escondendo as coisas, tá bom? Só que se você tiver constância, se você tiver o treino certo, o estímulo certo, os exercícios certos, a intensidade certa e a carga certa e o descanso certo, pronto. O resultado é batata. E normalmente eu sempre procuro incentivar as minhas alunas, sempre eu falo para elas assim: pega na minha mão, vem comigo, se joga, acredita, confia, tá? Porque o meu trabalho é justamente isso, fazer com que não apenas o corpo de você se transforme. Não é um trabalho de corpo, é um trabalho de mente. Porque conforme o nosso corpo ele vai mudando, a nossa mente também vai mudando. E eu não sou apenas uma professora de educação física e personal trainer, né? Eu sou uma educadora também. Então, eu procuro trabalhar isso, educar o corpo e, ao mesmo tempo, a mente dos meus alunos. E, lógico, incentivar, né, para não deixar a peteca cair e as meninas não desistirem, tá bom? Inclusive, tem homens que treinam comigo também, não é só mulher não, tá? Então, quando eu dou as minhas aulas online, fechadas, o marido treina, o namorado treina, os filhos treinam. Então, isso que é legal, porque um acaba incentivando o outro e essa sementinha do bem acaba sendo espalhada aí para o maior número de pessoas. Então, era isso que eu queria falar para vocês, tá, gente? Não tem segredo, não tem segredo, tá? O segredo é você ter constância, ok? Ela não tomou nenhum remédio maluco, ela não fez nenhuma dieta do sol, da lua, da estrela, do chão, da terra, do mar, da água, não fez nenhum jejum maluco, não. Foi os treinos, lógico, consequentemente a nossa alimentação ela vai melhorando, isso é fato, isso é óbvio, tá bom? E descanso, ok? Detalhe, tanto que agora ela começou até a pedalar os finais de semana agora, porque ela perdeu bastante peso, então agora ela consegue pedalar. E aí final de semana ela sai com a família dela para poder pedalar. Olha que coisa maravilhosa. Então a nossa vida, a nossa qualidade de vida, ela vai transformando. Gente, é sensacional. Então assim, eu tô muito feliz pelo resultado dela, pelo resultado das minhas outras alunas, que depois eu vou mostrando para vocês aos pouquinhos, tá? Normalmente vocês veem sempre a minha transformação, só que dessa vez eu quero mostrar a transformação das pessoas que, assim como vocês, são pessoas reais, não é fake, tá? Não tem Photoshop, não tem plástica, não tem cirurgia, não. É treino, reeducação alimentar, descanso, hidratação, óbvio, né? E uma reeducação da mente. Porque se a gente não muda a nossa mente, nosso corpo também não muda, tá bom? Então era isso que eu queria falar pra vocês, tá? Não tem segredo, não tem segredo. E pra poder terminar esse vídeo, né? Porque eu falei algumas coisas a mais que eu gostaria de falar, mas eu acho importante eu passar essa mensagem pra vocês. O que eu queria deixar como recado final? É difícil? É. Dar o primeiro passo é mais difícil? É mais ainda. Só que depois que você tira esse bloqueio, esse obstáculo da sua frente e da sua cabeça, depois que você dá o primeiro passo e você começa a fazer, e você começa a ver os resultados, não apenas no nosso corpo, mas a sua mente vai se transformando, você não para mais. E aí vira hábito. Quando vira hábito, pronto, a gente encaixou no nosso dia a dia. E quando a gente fica sem, a gente sente falta. O corpo pede. Então, ou seja, é um processo, é uma vitória por dia, é uma luta por dia. Então, eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte, que cada dia é uma vitória que vocês têm que comemorar mesmo, porque cada dia vocês estão vencendo o seu pior inimigo. E sabe quem é o nosso pior inimigo? Somos nós mesmas e somos nós mesmos, tá? Então eu sempre comemoro com as minhas alunas, grito,
canto, faço a festa, porque a vitória delas é a minha vitória. E saber que, graças a Deus, meu trabalho tá podendo ajudar, assim, tantas pessoas é muito gratificante pra mim. Tá bom, meus amores? Então era isso que eu queria contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber mais informações sobre os meus programas de treinamento online em casa, academia em casa VIP, me mandem mensagem aí pelas minhas redes sociais, que eu quero muito e eu faço questão de poder ajudar vocês, assim como eu já ajudei e continuo ajudando a Cíntia. Eu quero ajudar muito todas vocês e todos vocês a mudar as suas vidas para melhor. Invistam em você, invistam na sua saúde, ok? E como eu sempre falo também para as minhas alunas, sejam, e para os meus alunos e seguidores também, sejam o maior amor das suas vidas. Se valorizem, se coloquem em primeiro lugar, tá bom? Não se rebaixem, não façam as coisas para poder agradar os outros, não. Façam por vocês. E quando a gente tá bem com a gente consegue ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e incentivar as pessoas que estão ao nosso redor também, tá bom? E para fechar agora de vez, aquelas duas frases que eu amo e que são lemas de vida para mim. Não são nem temas, são lemas de vida para mim, tá? Sejam sempre mais fortes do que a sua melhor desculpa e o que não te desafia não te transforma, tá bom? Um beijo, meus amores. Obrigada por tudo. Fui!